Bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercados. Nessa segunda videoaula, nós vamos abordar o tema da pesquisa de marketing. Pesquisa ela é fundamental para que as empresas possam direcionar seus produtos ou serviços. A pesquisa que dá base para as empresas tomarem decisões importantes diante do consumidor, diante da concorrência. Por meio da pesquisa que você consegue responder perguntas: qual deve ser o nosso negócio? Como é que nós vamos competir? Onde competir? Quais são nossos objetivos do negócio? Esses são os pontos que nós vamos debater ao longo dessa unidade 2. Para essa unidade 2, é importante que vocês leiam o capítulo 1 e 2 do livro Pesquisa de Marketing. Vocês acessem, esse livro está disponível na nossa biblioteca. Acessem, leiam o capítulo 1 e 2 desse livro. O ponto de partida da pesquisa de mercado é a segmentação. É o processo de você dividir o mercado, que é heterogêneo, que é amplo, em grupos mais homogêneos. Com que objetivo? O objetivo de você identificar os hábitos dos consumidores de cada um dos segmentos. Direcionar suas forças de mercado para um determinado grupo de consumidores que você identifique como alvo. E a segmentação vai te permitir responder a questões como: quem está comprando, o que ele está comprando, por que ele está comprando. A segmentação ela te permite reunir clientes com necessidades, comportamentos e características semelhantes. Vai te permitir concentrar esforços, você focar os seus esforços mercadológicos num dado grupo de consumidores. Vai facilitar a avaliação de resultados. Permite ações de marketing mais direcionadas, específicas para cada segmento. Aborda os clientes de uma forma diferenciada, diminui o risco, te permite identificar quais são os segmentos mais atrativos. Um dado segmento de mercado ele possui um grupo de indivíduos que tem as mesmas características, as mesmas necessidades. Ao agrupar esses indivíduos naquele segmento, fica mais fácil você conhecer o comportamento e atender às necessidades desse grupo de consumidores. E responder a essas perguntas, aquelas 3 perguntas que nós já tínhamos identificado. Quem está comprando? Que lugar eles vivem? Qual o clima dessa região? Qual que é a idade? Qual o estilo de vida desse segmento de consumidor? O que ele está comprando? Qual a característica do produto, da embalagem? Qual o preço? Praça? Por que estão comprando? O que esses clientes desse segmento estão procurando? O que eles consideram importante? O que eles valorizam? O que motiva a compra? Que critérios eles usam para decidir a compra, na hora de escolher um produto e decidir uma compra? A segmentação vai te permitir responder a essas perguntas. A segmentação ela permite você aumentar a sua precisão de alvo. Quais são seus alvos? Quais são seus consumidores alvos? E a partir da segmentação, você pode adotar diferentes níveis de estratégia de marketing. Você pode atuar em massa, no mercado de massa, marketing de massa. Você pode atuar num segmento específico. Você pode atuar num nicho dentro desse segmento que você prospectou. Você pode atuar numa região, num local, ou até mesmo fazer uma abordagem individual de um consumidor, a partir da segmentação. Os passos para a segmentação: é o levantamento de dados, análise desses dados e desenvolvimento do perfil. Qual que é o perfil, qual que é o comportamento dos consumidores do segmento que foi pesquisado. E as bases, os critérios para a segmentação são os mais diferentes possíveis. O critério pode ser geografia, região, estado, bairro, município. Pode ser demográfico, idade, sexo, raça, nacionalidade. Pode ser condição socioeconômica, religião, tamanho da família,
condição de renda, poder aquisitivo. Pode ser um critério psicológico, qualquer personalidade, atitude, estilo de vida. E pode ser tipo de produto. Você pode segmentar o mercado por tipo de produto. Benefício que o produto está ofertando, a durabilidade, a lealdade, a fidelidade à marca. São os critérios mais variados possíveis. E a segmentação vai te permitir identificar qual que é o seu mercado-alvo, passo a passo. Dê uma olhadinha. Primeiro passo, identificar o mercado total. Determinar as necessidades de segmentação. Determinar os critérios, as bases da segmentação. Qual que é o critério que você vai utilizar para segmentar esse mercado total? Traçar o perfil de cada segmento selecionado. Avaliar a lucratividade, a atratividade dos segmentos. Direcionar para o segmento mais atrativo, mais lucrativo. Selecionar qual que é a estratégia de posicionamento do seu composto de marketing. Lembra do composto de marketing da unidade 1? Então, esse é o momento de você posicionar o seu composto de marketing naquele segmento que você elegeu como segmento-alvo. A partir daí, desenvolver o plano de marketing, a campanha de marketing. E monitorar, avaliar e controlar resultados. Esses são os passos. Repetindo, ponto de partida para se conhecer o mercado é a segmentação do mercado. Os critérios de segmentação podem ser os mais variados, pode ser por geografia, demografia, condição socioeconômica, tipo de serviço, tipo de produto, comportamento do consumidor, setor de atividade, de atuação do consumidor. Uma vez que você segmentou, você vai eleger qual que é o seu segmento-alvo, qual que é o segmento mais atrativo, que tem mais lucratividade. Se escolher o segmento-alvo, a partir daí, você tem que formular qual que é o seu composto de marketing. Lembrando que o composto de marketing, ele agrega produto, o preço, a promoção e o ponto de venda. Então, para aquele segmento-alvo, você vai formular qual que é o seu composto de marketing. Se você eleger mais de um segmento-alvo, se você vai atuar em mais de um segmento-alvo, para cada segmento-alvo é importante você formular um composto de marketing, produto, preço, praça, ponto de venda específico, mais adequado, mais aderente, mais atrativo para esse segmento-alvo. Então, cada segmento-alvo que for identificado exige a formulação de um composto de marketing específico. Então, uma vez formulado o seu composto de marketing para um dado segmento-alvo, passo seguinte é o posicionamento e a diferenciação do seu produto nesse segmento-alvo. O que é o posicionamento? É você desenvolver uma oferta daquele seu composto de marketing de tal forma que seu produto ocupe um espaço na mente dos consumidores. Quando ele pensar em consumir um produto similar ao seu, ele pense no seu produto e não no produto do concorrente. Isso é posicionamento. E diferenciação é a forma como você vai se diferenciar dos seus concorrentes, que vai justamente facilitar a fixação na mente do consumidor da sua marca, do seu produto, dos seus serviços. E para isso, você vai mobilizar esses pontos que tem na parte inferior do slide. Dá uma olhadinha. Os atributos do produto, qual que é a característica dele, o desempenho, a conformidade, durabilidade, confiabilidade, reparabilidade, estilo, design, tudo isso tem que ser comunicado para o consumidor. Os serviços agregados ao produto, qual que é a facilidade de como que o consumidor pede esse produto, como é que ele vai ser entregue, como é que ele vai ser instalado, vai ter treinamento, assistência técnica, manutenção, o pessoal de atendimento, ele está treinado, tem excelência no atendimento, tem cortesia, tem credibilidade, tem confiabilidade, como é que é a comunicação da equipe com o consumidor? Os canais
Você vai utilizar, você vai mobilizar as mídias para se comunicar com o seu consumidor, estabelecer um relacionamento com o seu consumidor. Qual que é a cobertura deles? Qual que é a competência de cada um dos canais? Qual que é o desempenho? E aí nós estamos falando de mídia e nós estamos falando dos parceiros distribuidores, que são canais também. E, finalmente, você vai trabalhar a imagem da marca, os símbolos, utilizando mídia escrita, mídia audiovisual, criar um clima positivo para a sua marca, para o seu produto, para o seu serviço. E aí você pode, inclusive, lançar mão de eventos, promover eventos para divulgar o produto. A segmentação te permite identificar grupos de consumidores. Aí você tem aí nesse slide uma amostra de alguns segmentos de consumidores. Dê uma olhadinha. O segmento dos consumidores ricos, sofisticados e influentes, dos prósperos moradores urbanos, dos assalariados urbanos, dos empreendedores e comerciantes, dos aspirantes sociais, da periferia jovem, do envelhecendo na periferia, da aposentadoria tranquila, do envelhecendo no interior, do Brasil rural. Então, você vai poder conhecer, identificar segmentos como esses, que estão aí nesse slide. A segmentação de mercado e a pesquisa de mercado, eles vão alimentar o denominado sistema de informação de marketing. O que é o sistema de informação de marketing? É uma estrutura contínua e interação de pessoas e processos para coletar, classificar, avaliar e distribuir informações relevantes, oportunas e precisas para os tomadores de decisão na área de marketing, para melhorar o planejamento e todas o conjunto de atividades que compõem a área de marketing. Por que é importante o sistema de informação de marketing? Dá uma olhadinha, ó. Evita surpresas, diminui as incertezas, identifica quais são as forças e fraquezas da empresa, identifica quais são as ameaças e oportunidades do mercado, identifica os clientes mais importantes, estratégicos, quais são suas necessidades, cria e consolida vantagens competitivas, fideliza clientes, facilita a rápida adaptação da empresa ao mercado, as mudanças do mercado, facilita o planejamento de médio e longo prazo, reduz custos operacionais, facilita o acesso à informação. A informação vai estar disponível no sistema, cria interação entre os tomadores de decisão, cria uma sinergia no processo de tomada de decisão e reduz a centralização decisória, na medida que o sistema está disponível em todos os níveis da empresa. E as fontes de dados para compor o sistema de informações são as mais variadas. Então, tem as fontes de dados primários, levantamento de campos, pesquisa, que nós vamos ver na sequência, mas tem as fontes de dados secundários, dados que estão disponíveis em registros internos, em documentos internos, em dados publicados, em fontes externas disponíveis na internet, ou fontes padronizadas de dados, relatórios de marketing. Então, as fontes para alimentar o sistema de informação de marketing são as mais variadas possíveis. Iniciando, então, em pesquisa de mercado, a pesquisa de mercado ela é fundamental para responder a questões essenciais. Questões, por exemplo, sobre o mercado. Quem são os compradores? Que tipo de pessoas compram os nossos produtos? Sobre a demanda, como é que é o comportamento da demanda? Está aumentando? Está diminuindo? Os canais que nós estamos utilizando, eles têm que ser alterados, estão adequados? Que modificações nós precisamos fazer nos canais de distribuição, nos canais de comunicação? Questões sobre composto de marketing, sobre os 4 Ps. Produto. Que projeto de produto, quais dos nossos produtos tem mais aceitação, tem mais probabilidade de sucesso? Preço. Que preço nós devemos cobrar por nosso produto?
Que preços são competitivos comparado com a concorrência? Distribuição. Onde e por quem nossos produtos devem ser distribuídos? Promoção. Quanto nós devemos investir, por exemplo, numa campanha de promoção, uma campanha de marketing, uma campanha de publicidade? Questões sobre desempenho. Qual que é a nossa participação real, efetiva no mercado? Qual é o nosso market share? Satisfação dos clientes. Os clientes estão satisfeitos com os nossos produtos e serviços? Como melhorar essa satisfação? Reputação. Como o público percebe a nossa organização? Qual que é a nossa reputação no mercado? Então, questões fundamentais como essa sobre mercado, sobre composto de marketing e sobre desempenhos vão ser respondidos por pesquisas de mercado. Quando nós falamos em pesquisa de mercado, existem duas grandes linhas de pesquisa. As pesquisas denominadas qualitativas e as pesquisas denominadas quantitativas. Vou começar pela qualitativa. O objetivo é compreender um processo, um fenômeno, comportamento do consumidor. A amostra é um número pequeno de consumidores. A coleta de dados, nesse caso qualitativo, é não estruturado. A análise de dados é não estatística, não se aplica a estatística nesse caso. E os resultados é compreender inicialmente um comportamento, um fenômeno, para desenvolver talvez outros estudos, outras pesquisas mais aprofundadas. É uma primeira abordagem para a compreensão de comportamentos, de fenômenos. E ao lado da pesquisa qualitativa existe a pesquisa quantitativa. O objetivo nesse caso já é quantificar e generalizar resultados de amostras. A amostra é um número grande, representativo do universo. A coleta de dados, nesse caso, é feita de forma estruturada, através de questionários. A análise utiliza ferramentas de estatísticas. E o resultado é colher informações representativas de um universo para você tomar decisões. Tomar as decisões necessárias para atuar naquele segmento, naquele mercado. A pesquisa qualitativa ela tem uma popularidade maior do que a pesquisa quantitativa. Os motivos, o custo dela é menor. O custo de uma pesquisa qualitativa é menor do que uma pesquisa quantitativa. Ela fornece dados subjetivos sobre motivação, comportamentos, sentimentos do consumidor que dificilmente você consegue colher através de uma pesquisa quantitativa. Outro ponto importante é que ela complementa, ela pode refinar os resultados de uma pesquisa quantitativa. Então, você pode fazer uma pesquisa quantitativa e refinar os resultados utilizando uma pesquisa qualitativa. Agora, por outro lado, pesquisa qualitativa ela não distingue diferenças pequenas, refinadas, tão bem quanto uma pesquisa quantitativa, estatística, em larga escala. Os estudos qualitativos não são necessariamente representativos da população, do universo investigado. São duas limitações da pesquisa qualitativa. Existem as mais diferentes técnicas de pesquisa. Dê uma olhadinha aí nessa tabela. Técnicas, por exemplo, de grupo de foco, entrevista em profundidade, técnicas projetivas, técnicas observacionais, cliente oculto. Cada uma dessas técnicas tem características específicas, tem vantagens e desvantagens, e são aplicados a diferentes objetivos. Então, ponto de partida, como nós vamos ver na sequência, para você definir que técnica utilizar, quais são os seus objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa é que vão definir a técnica mais adequada. Só para ilustrar, nós vamos entrar um pouco mais em detalhes e apresentar, inclusive, exemplos na próxima videoaula. Discussão em grupo de foco. Esse é um pequeno grupo de 10, 12 pessoas com perfil homogêneo em termos de sexo, idade, classe socioeconômica, consumidor. Exige
A aplicação dessa técnica exige a presença do moderador, a utilização de um roteiro, o moderador tem que seguir um roteiro, pode eventualmente ou não utilizar um recurso denominado sala de espelho para você avaliar a reação do grupo que está sendo pesquisado, e a duração média é de 1 hora, 1 hora e meia. E, normalmente, nessas pesquisas podem ocorrer degustação de produtos, experimentação de produtos e serviços, para você colher as impressões, as reações do grupo. Uma outra técnica usada é a entrevista em profundidade. É uma entrevista individual entre o entrevistador e o entrevistado, utiliza um roteiro. Essa técnica é utilizada quando o público é de difícil acesso, o assunto pode ser constrangedor, e aí é importante que seja tratado individualmente. Deseja-se mais foco na informação individual. Eventualmente, o roteiro pode te permitir detalhar mais as perguntas, ou menos, caso a caso. Uma outra modalidade de pesquisa quantitativa é a coleta de dados por meio de enquetes. Entrevista, que pode ser uma entrevista pessoal, pode ser uma entrevista por telefone, pelo correio, por internet, por fax. Você coleta dados primários utilizando enquetes. Coleta um grande número de dados sobre um respondente de uma pesquisa. Ela aplica-se em quase todas as situações. Algumas informações que a enquete te permite levantar: hábitos e atitudes de compra e consumo, atributos levados em consideração na escolha de um produto, a fidelidade ou não à marca, o perfil do entrevistado, a audiência. Pode-se utilizar para pesquisa eleitoral, qual que é a tendência, qual a preferência do eleitor, e para posicionamento de produto no mercado. Se presta a esses objetivos. Uma coleta de dados. O entrevistador, o papel dele, ele é o mediador entre o entrevistado e o instituto que está aplicando a pesquisa. Ele tem a função de aplicar o questionário. Ele não deve interpretar as perguntas. As perguntas não devem precisar ser interpretadas. Deve estar familiarizado com o conteúdo do questionário, deve transmitir segurança, seriedade, confiança. Ele representa o instituto que está por trás dele e deve manter sigilo e discrição sobre o projeto, não divulgando o foco do trabalho. Nesse slide você tem as características de cada uma dessas 3 modalidades de pesquisa: a entrevista pessoal, entrevista por telefone e o autopreenchimento, formulários que são preenchidos e enviados pelo correio. Entrevista pessoal é um contato direto entre o entrevistador e o entrevistado. A versatilidade é alta comparada com as outras duas. A representatividade é alta, o custo é alto, a quantidade de dados normalmente é elevado, o retorno é alto, porque é uma entrevista que está acontecendo individualmente, pessoalmente, e a demora na coleta de dados é maior que as outras duas. Aí você tem no centro o telefone, a entrevista por telefone, é um contato verbal entre o entrevistador e o entrevistado através de telefone. A versatilidade já é menor, a representatividade é média, o custo é moderado, a quantidade de dados é baixa, porque você está fazendo uma entrevista por telefone, você não pode ocupar muito o tempo do entrevistado. O retorno é médio, o entrevistado pode se recusar a dar sequência na entrevista, e a coleta de dados é relativamente rápida. E os formulários que são remetidos pelo correio e são solicitados que sejam preenchidos e devolvidos. Não existe contato, a versatilidade é baixa, a representatividade é baixa, o custo baixo também, a quantidade de dados é baixa porque
senão provavelmente o entrevistado não vai se dar o trabalho de preencher o formulário e devolver esse formulário. O retorno é baixo, muitos entrevistados ignoram aquele formulário e a coleta de dados tem que ser demorada, porque você tem que mandar o questionário vai ser preenchido, se tiver sucesso, e ainda vai ter que ser devolvido e você vai ter que aguardar receber de volta esses questionários preenchidos. Então, a coleta de dados é a mais lenta dos 3 processos. Pesquisa quantitativa. O segredo da pesquisa quantitativa é a representatividade da amostra. É a distribuição probabilística, tem que ser uma amostra probabilística. E a amostra tem que ser representativa da população. Isso é que vai definir qual a sua margem de erro. Só para exemplificar, dê uma olhadinha nessa informação na parte inferior. 200 unidades amostrais de um universo infinito, universo muito grande, possibilita o erro máximo de 7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%. Então, o que vai definir o erro máximo e a confiabilidade, a confiança, intervalo de confiança da pesquisa quantitativa é o tamanho da amostra comparado com a população. E a seleção dessa amostra, a seleção probabilística dessa. Ainda sobre coleta de dados através de pesquisa quantitativa. Algumas condições para que os resultados sejam significativos. Definir corretamente qual que é a população que está sendo pesquisada. A amostra que você selecionar tem que ser representativa dessa população. Os respondentes selecionados, eles têm que estar disponíveis e dispostos a cooperar. Os respondentes têm que compreender as questões. O entrevistador deve ser capaz de compreender e registrar corretamente as respostas, se for uma entrevista pessoal. Algumas fontes de erros possíveis. Alto índice de recusa por parte do entrevistado. Falta de precisão nas respostas. Capacidade de responder ou porque não sabe ou porque não compreendeu a questão. E, finalmente, falta de disposição para responder. Falta de disposição de cooperar com a pesquisa. Pesquisa de mercado, ela segue algumas etapas. Dá uma olhadinha, são 5 etapas. Etapa fundamental, que é a primeira etapa, é você formular adequadamente sua pergunta de pesquisa. Qual que é a sua pergunta? O que você está buscando com essa pesquisa? Planejar a pesquisa, coletar os dados, analisar os dados e atualizar aquele sistema de informação que nós mencionamos no início. Primeiro ponto, a elaboração do questionário e roteiros. A elaboração do roteiro para uma pesquisa qualitativa, ela obrigatoriamente utiliza perguntas abertas. Não é pergunta com resposta sim ou não. Concordo ou não concordo? São perguntas abertas. Esse é o objetivo da pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa trabalha com perguntas fechadas. Tudo bem? E, nesse caso da pesquisa quantitativa, evitar utilizar perguntas abertas. A formulação da pergunta é o passo mais importante da pesquisa. O primeiro e o mais importante passo do projeto de pesquisa. Ele vai responder algumas indagações básicas. Por que a pesquisa deve ser realizada? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Quais as possíveis respostas a serem obtidas com essa pesquisa? Quais são as oportunidades que eu pretendo identificar com essa pesquisa? Quais decisões vão poder ser tomadas a partir dos resultados dessa pesquisa? Então, nós temos, nessa etapa de formulação
de perguntas tem que ter clareza sobre esses 3 pontos. A formulação da pergunta não necessariamente precisa ser um problema, um aspecto negativo. Qualquer dúvida que se tenha, por exemplo, você pode querer pesquisar uma oportunidade de negócio. Não é um problema, é uma oportunidade. Então, cabe uma pesquisa e cabe formular uma pergunta. Por exemplo, dê uma olhadinha na parte inferior. Por que as nossas vendas aumentaram 30% nos últimos 15 dias? Isso não é negativo, isso é positivo. Mas é importante compreender o motivo que levaram a essa elevação das vendas. Isso é denominado problema de pesquisa, mas não é negativo, é positivo, concordam? Então, a formulação da pergunta é o que se pretende atingir com a pesquisa. Geralmente, troca-se a pergunta da pesquisa por uma afirmação iniciada por verbo. Por exemplo, pergunta de pesquisa: em qual horário vendemos mais? Você troca isso por um objetivo. Qual objetivo? Determinar em qual horário ocorrem mais vendas. Então, o objetivo é a ação. Tem que ser um verbo. Concordam? E uma vez definido o objetivo geral, a pergunta geral que a pesquisa vai responder, você ainda pode desdobrar isso em objetivos específicos. Objetivo geral, dá uma olhadinha no exemplo. Ó. Determinar em qual horário ocorrem mais vendas. Objetivos específicos. Levantar a quantidade vendidas de hora em hora. Comparar as quantidades levantadas. São objetivos específicos. E aí tem uma recomendação: desdobrar um objetivo geral em 3 a 5 objetivos específicos por pesquisa, não mais que isso. E como consequência, na hora de elaborar o questionário de pesquisa e roteiro, observar que esse formulário, para coleta de dados, ele deve atender, logicamente, ao objetivo da pesquisa. Cada objetivo deve haver, para cada objetivo deve haver, no mínimo, pelo menos uma pergunta no questionário. Por isso que é importante ter clareza inicialmente quais são os objetivos gerais, quais são os objetivos específicos, que daí é que vão sair as perguntas do questionário. Alguns cuidados na elaboração do questionário. Questões filtros no início do questionário. Emprego de palavras comuns. Não remeter a um passado distante. Usar palavras sem possibilidade de ambiguidade, de duplo sentido. Isso pode confundir o entrevistado. Evitar perguntas tendenciosas. Não fazer perguntas constrangedoras. Utilizar escalas de medição de atitudes. Não ser extremamente extenso, cansativo, exaustivo. Evitar alternativas e suposições implícitas. Evitar que o respondente faça generalizações e ele próprio faça estimativas. Quem vai fazer estimativa é você, que vai analisar o resultado da pesquisa. E, novamente, pelo menos uma pergunta para cada objetivo listado. Cada objetivo da pesquisa deve corresponder pelo menos uma pergunta. O segundo passo, relembrando aqueles passos, os 5 passos de uma pesquisa, é planejar a pesquisa. As etapas do projeto, é você planejar, definição, qual que é a pergunta de pesquisa, quais são os objetivos, o tipo de pesquisa que você vai elaborar, o método de pesquisa, as técnicas que você vai utilizar, que são mais adequadas, elaborar o formulário para coleta de dados, seja ela a pesquisa quantitativa ou qualitativa, definir a amostra, definir qual técnica amostral que você vai utilizar, o cálculo da amostra, o pré-teste, você tem que pré-testar o seu formulário para ver se ele é adequado, se ele responde aos objetivos da pesquisa. E a partir daí, realizar o trabalho de campo, tabular e analisar os dados coletados em campo,
elaborar o relatório de pesquisa, fazer uma análise geral e recomendações aos gestores, aos clientes que vão utilizar os resultados da pesquisa. Essas várias etapas do projeto, elas podem ser agrupadas em 5 blocos, dá uma olhadinha. Primeiro bloco, definição, qual que é o problema de pesquisa, qual que é a pergunta de pesquisa. Segundo, quais são os objetivos da pesquisa, qual o método que vai ser utilizado de pesquisa, qualitativo ou quantitativo. Qual que é o método de coleta de dados que vai ser utilizado e, por último, análise e resultados. Planejar a pesquisa envolve, então, como que vai ser feita a pesquisa, quem vai ser pesquisado, quando serão pesquisados, quantos serão pesquisados, aonde serão pesquisados, por quem, como serão pesquisados, quais serão as perguntas a serem feitas. Entrando agora no passo de coleta de dados. Coleta de dados em campo. Não há um modelo ideal. Exige aí criatividade para você definir o método de coleta de dados. Deve ser listado todos os aspectos importantes. As perguntas devem ser voltadas aos objetivos da pesquisa. Adequar as perguntas à linguagem do entrevistado. Evitar a ambiguidade, como nós já falamos, ou falta de alternativas nas respostas. Não fazer perguntas embaraçosas. Não obrigar o entrevistado a fazer cálculos. Não remeter o entrevistado a um passado distante. Não incluir perguntas que já tenham sido respondidas. E essa coleta de dados, como nós já falamos lá atrás, pode ser feita através de uma entrevista pessoal, individual, entre o entrevistador e o entrevistado, com perguntas abertas, principalmente no caso de uma pesquisa qualitativa, ou pode ser um questionário com o entrevistador e entrevistado, ou enviar esse questionário para ser respondido pelo entrevistado. E nesse caso, trabalha-se preferencialmente com perguntas fechadas, resposta do tipo sim, não, concordo, discordo. Como resultado da coleta de dados, você tem o denominado dados primários, aqueles dados que foram coletados em campo. Qual a vantagem dos dados primários? Eles estão atualizados, eles acabaram de ser coletados. Eles estão diretamente relacionados, são perguntas e respostas diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa. Desvantagens, são mais caros, exige mais tempo para a coleta, em relação aos dados secundários. Já o que a gente denomina dados secundários são aqueles dados que você vai pesquisar em bibliografia, em fontes publicadas. Você não precisa ir a campo. São dados que já estão disponíveis. São mais baratos. Só que o método exige menos tempo. Basta você acessar os dados. As desvantagens. Muitas vezes esses dados, esses relatórios do IBGE, do IPEA, do SEBRAE, são dados desatualizados, de 1, 2, 3, 4 anos atrás. E pode conter muitas informações irrelevantes. Você vai ter que filtrar as informações que efetivamente interessam para a sua pesquisa. No caso de pesquisa quantitativa, existem as ferramentas estatísticas. Como nós colocamos lá atrás, a pesquisa quantitativa ela é toda baseada em estatísticas, em amostras probabilísticas. E aí você vai utilizar as ferramentas de estatística, cálculo de média, cálculo de desvio padrão, de variância, de quartil, de moda, mediana. Coletados os dados, aí inicia a preparação dos resultados, a análise dos dados. Esse normalmente é um trabalho, esse trabalho de análise é um trabalho conjunto entre o analista e outros profissionais envolvidos no processo. O objetivo aí é apresentar os resultados, entregar o relatório da pesquisa. E aí tem que se tomar o cuidado na interpretação desses resultados, para não se tirar conclusões equivocadas, erradas. As conclusões têm que ser corretas. O resultado da pesquisa
ele não pode sofrer qualquer distorção nesse instante. E aí tem que se tomar um cuidado especial na leitura dos dados quantitativos, em algumas armadilhas que podem ocorrer, principalmente em análises estatísticas. Você pode tirar conclusões totalmente equivocadas. Nós vamos ilustrar isso na próxima videoaula. E aí análise de dados e a preparação dos resultados, ela tem que ser com vistas a atender ao nível técnico, a uma análise global, uma visão global da pesquisa e dos seus resultados e das suas recomendações, e do ponto de vista operacional, o que os resultados da pesquisa propiciam em termos de tomada de decisão com relação a um produto, a uma marca, a um serviço ou uma comunicação. Ao final, você tem o relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é o resultado da pesquisa, ele tem que ser claro, conciso e crítico para a tomada de decisões de marketing. E ele deve atender a esses objetivos que vocês veem aí, ó. Ele deve explicar por que a pesquisa foi realizada, quais eram os objetivos gerais e específicos da pesquisa, como é que ela foi realizada, os resultados que ela alcançou e as conclusões e recomendações. E aqui tem uma forma de você organizar esse relatório. Um índice com a relação das principais tópicos do relatório, né? Um histórico com os objetivos, uma página, isso varia de caso a caso, do porte da pesquisa, né? Um resumo, um sumário executivo, a metodologia adotada, as descobertas da pesquisa e as conclusões, lógico, né? E os anexos, se for o caso, cópias dos questionários aplicados, as tabelas, tabulações, cruzamento de dados, testes estatísticos e, eventualmente, algum material adicional que caiba. As conclusões do relatório de pesquisa devem explicitar quais foram as limitações enfrentadas, tamanho da amostra, a qualidade da amostra, a limitação espacial, geográfica, a limitação temporal, limitação financeira da pesquisa e, por último, ponto talvez mais importante, a partir dos resultados dessa pesquisa, que recomendações que são feitas para a tomada de decisão. Esse é o ponto mais importante da pesquisa. As recomendações como resultado da pesquisa. Resumindo, as pesquisas de mercado, sejam qualitativas, sejam quantitativas, elas permitem você levantar um conjunto de informações para a tomada de decisão com relação a cada um dessas dimensões. Com relação ao produto, qual que é a satisfação e expectativa dos consumidores? Testar conceitos de produtos, hábitos e atitudes de consumo, a imagem do produto e da marca na mente do consumidor. Sobre preço, avaliação do preço praticado, testar a sensibilidade a preço do consumidor, avaliar a relação custo-benefício no ponto de vista do consumidor. Comunicação, é fazer um pré-teste antes de você iniciar uma campanha de comunicação, campanha de marketing, você fazer um pré-teste, utilizar uma pesquisa para testar se essa comunicação é efetiva ou não. Fazer um pós-teste depois da campanha de divulgação, campanha de promoção, você ao final dela realizar uma pesquisa de pós-teste dessa propaganda e avaliar conceitos que foram veiculados na campanha. Esses conceitos foram bem fixados na mente do consumidor ou não? Isso é importantíssimo. E a distribuição, satisfação e expectativa dos canais de distribuição. Levantar avaliação e aceitação para novos canais, para o desenvolvimento de novas parcerias, novos distribuidores, novos canais.
E por último, mercado-alvo. Você utilizar a pesquisa, mobilizar a pesquisa para a segmentação psicográfica do mercado, para você aprofundar o conhecimento do seu consumidor, no ponto de vista, na dimensão psicográfica, para você prospectar potencial de mercado para novos produtos e serviços. Esses são alguns exemplos de objetivos que podem ser alcançados realizando pesquisa, seja qualitativa, seja quantitativa. Aí só para ilustrar, dá uma olhadinha nesse slide, esse é um slide interessante, o perfil da nova classe média. Quem é a classe média? Onde mora? Qual a religião? Qual o mercado de trabalho? Qual a composição da família? Como é a vida da classe C? Então, e aí você tem uma série de informações levantadas como resultado de pesquisa que ilustra, exemplifica o produto final de pesquisa. Você aprofundar, nesse caso específico, conhecer o consumidor da classe média. Quem é esse consumidor da classe média? E aí você pode levantar cada um desses atributos aí que vocês estão vendo. Bom, com isso nós finalizamos essa videoaula. Eu agradeço aí a participação de vocês e desde já eu deixo o convite para vocês participarem da nossa próxima videoaula, da terceira videoaula, que nós vamos dar sequência no tema da pesquisa de mercado. Tudo bem? Bom descanso para vocês.